que ontem, em nova derrota para o Congresso Nacional, Lula, e aí que eu dei parabéns ao Lula, vetou o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Com essa decisão, Lula atendeu a uma recomendação do Ministério da Fazenda, que havia sugerido a derrubada do projeto de lei pelo não cumprimento da previsibilidade orçamentária. O que ontem, em nova derrota para o Congresso Nacional, Lula, e aí que eu dei parabéns ao Lula, vetou o aumento do número de deputados federais de 513 para 531. Com essa decisão, Lula atendeu a uma recomendação do Ministério da Fazenda, que havia sugerido a derrubada do projeto de lei pelo não cumprimento da previsibilidade orçamentária e por ferir a lei de responsabilidade fiscal. O impacto anual estimado com a proposta seria de cerca de 65 milhões de reais, incluindo salários, benefícios e estrutura para novos congressistas. Apesar disso, os parlamentares devem derrubar, porque são muito machos, né, o veto de Lula e manter o aumento de vagas na Câmara. Isso eles não estão considerando, é claro, o fator Supremo Tribunal Federal, porque eles não servem para bosta nenhuma. Em relação a esse veto, o presidente da Câmara, o grande Hugo Marmota, considerou a decisão de Lula como hostil e sinalizou a aliados. Mota sinalizar para mim, bicho, é a mesma coisa que não, porque ele sinaliza para bolsonarista que é uma coisa, sinaliza para lulista é outra. Ele sinaliza o quê? Eu fico imaginando a sinalização do Mota. Pois é, o Mota, você vai negociar com ele. Ao mesmo tempo que ele fala que ele engole, ele cospe. Então não dá, mas sinalização do Mota é a mesma coisa que nada. Mas ele sinalizou que vai travar a pauta de interesse do governo na volta do recesso parlamentar no começo de agosto. Nossa Senhora, nossa, tá longe, hein? De acordo com a revista Veja, a ideia de Mota é abrir espaço, né? Pega uma banda, faz assim, pega outra banda, faz assim, para agendas da oposição e debater, né, e bater de frente com Lula. Nossa Senhora, agora eu fiquei com medo, hein, Ana Paula? Olha a faca! Lula, olha a faca! Eu deixei para falar dessa relação Lula-Congresso nessa pauta, porque é uma continuidade do que a gente viu aí na questão do IOF. Eles estão fazendo um discurso contra o Congresso. Eles estão tomando atitudes, o Congresso aí toda hora derrubando uma decisão do Congresso através do STF. Então está ficando feio para o Congresso. Eles não perceberam ainda que eles não estão valendo nada, que praticamente já foi fechado o Congresso Nacional. E aí agora nesta questão do aumento de deputados, ainda por cima o Lula fez isso no time perfeito, logo depois do tarifaço, logo depois dessa questão do IOF, e aí ele vem e faz o bonzinho que ele impediu o aumento de deputados, que obviamente é uma pauta que todos nós somos contra. Então foi o Lula que impediu o aumento dos deputados. E agora o Congresso fica numa situação muito complicada, porque se ele derrubar o veto do Lula, ele dá ainda mais palco para esse discurso de que o Lula tentou manter o número e o Congresso malvado aumentou o número de deputados. E se ele mantiver o veto do Lula, foi o Lula que impediu do mesmo jeito. Então, caiu numa armadilha o Congresso Nacional, num discurso que vem sendo cada vez mais hostil ao Congresso, jogando inclusive a culpa das questões econômicas do Brasil no colo do Congresso. E aí, como que o Hugo Mota vai defender o Congresso nesse ponto? Vai dificultar as pautas do governo federal, que precisa arrecadar ainda mais. E aí o governo Lula vai jogar no colo do Congresso, no colo do Centrão, as mazelas da economia pífia que nós estamos vivendo no Brasil por conta de uma má gestão da economia por parte do ministro da Economia, por parte do presidente da República. E acredito que má gestão ou uma má gestão? Má gestão. Ah, tá.
E acredito que essa questão do veto, caso o Congresso derrube, o STF, não sei se o Lula vai judicializar isso, porque ele vetou porque é conveniente. Mas isso não afeta tanto assim os planos dele. Então talvez ele nem judicialize e se derrubar o veto, aumenta o número dos deputados assim mesmo. O brasileiro, mais uma vez, toma ferro e o Lula ainda sai de bonzinho porque ele tentou impedir essa ação que não é boa para brasileiro nenhum, que o Congresso Nacional aumentou aí o número de deputados. E aí, senhores? Olha que bacana, hein? E aí, Caivano, vai fazer falta nesses esses 18 deputados, poderiam mudar muita coisa, né? Custa mais caro para todo mundo, né? Se tiver mais 18, custa mais caro para o governo, no toma lá da cá, e custaria mais caro para o povo. Mas a Ana foi excelente ali, eu só queria dizer assim, né? Toma lá da cá não, esse Congresso já transformou o toma lá da cá em toma lá e vira que eu não vou dar mais um. Exatamente. Exatamente. Hostil no bostil, né? Ele podia ter complementado a frase, e o presidente Lula foi hostil neste bostil. Ficava excelente a frase, Hugo Mota. Você já mostrou toda a sua masculinidade. Tenha certeza disso. Não, mas ontem você viu aquela assessora dele, a fisioterapeuta? A assessora dele. Bom, o que ele faz fora das quatro paredes lá do Congresso não me pertence comentar. Fantasma, ela é a família toda dela. Fantasma. Mas olha Fantasma quando aparece faz o quê? Geme, não é? Pum. Assusta. Faz que é o gemido do fantasma. O que não é engraçado é que até relógio parado acerta 2 vezes, mas como a Ana disse muito bem, o Dilma desinelegibilizado, eu quero ver alguém repetir essa palavra. Desinelegibilizado. Não, ela já errou, não tenta. Caiu, né? Você falou que eles caíram, você caiu no meu conto agora. Ele realmente aprisionou o Congresso numa sinuca de bico. Não tem como sair. Se sair para um lado, vai ser entendido pela população, ou melhor, visto do jeito que vocês são, né? Um bando de mercenários. Se mantiver o veto, vocês vão ser reconhecidos também como vocês são, um bando de covardes. E vocês levaram 2 anos e meio para reconhecer que não vivemos numa democracia. Ou será que ainda vocês acham que vivemos? Marcelo Bella, ainda bem que nós temos o maior congresso de direito da história, né? Bom, nós mais uma vez estamos... Isso é uma fake news do Cássio, hein? Nós estamos vivendo aí uma articulação de um teatro para que o senhor e a senhora sejam enganados. Então, eu vou fazer uma analogia aqui. Imagina aquele comerciante que está dentro da comunidade e ele sofre a pressão das facções criminosas que tem que pagar por segurança, pagar por NetGato e outras taxas absurdas que esse comerciante é cobrado. E ele começa a pagar e se ele não consegue pagar, ou ele é morto, né, ou retirado dali. Então é isso que está acontecendo hoje com a sociedade brasileira. Então, primeiro, o presidente Lula, ele é favorável ao aumento o número de deputados. Por quê? Com o aumento do número de deputados, tem que haver um orçamento que preveja um maior número de emendas parlamentares, que é onde esses governantes, né, principalmente os corruptos, ganham mais dinheiro no toma lá da cá, nesse fisiologismo, né, nessa cooptação política que a gente está vivendo hoje. Então esse é o primeiro ponto. Por que não fez? Porque há um acordo, né, nessa trama. Como nós vamos ter eleições ano que vem, o pessoal tem que sair de mocinho ou de bandido. E ninguém quer ficar do lado do bandido. Todo mundo quer ser mocinho nessa cidade do faroeste brasileira, que só sobrou, inclusive, o bordel. Neste caso, essas emendas parlamentares, elas são caminho para o quê? Para que haja compra e venda de decisões. Então, ou seja, este Congresso cada vez está cobrando mais do presidente, mais dinheiro no me dá. E o Congresso, ele não tem de onde tirar esse dinheiro porque o governo brasileiro está falido. Temos que tomar uma atitude. E aí, Arthur? Opa, Vivi. Quando é que vão pôr a mão na massa que não seja o peru do Janone? Põe a mão só no bolso do brasileiro. Opa, Vivi, esse aumento de deputados, ele é tão esdrúxulo, ele é tão absurdo, que ele está nos obrigando a aplaudir pessoas que não deveriam nunca receber aplausos. Então, você acabou de mencionar que precisamos aplaudir o presidente Lula por ter vetado. Só que o que vai acontecer? O Congresso vai derrubar o veto porque é do interesse deles. Isso vai parar o Supremo.
o Supremo, o Alexandre de Moraes, vai derrubar e a gente vai ser obrigado a aplaudir o Alexandre de Moraes. Olha que ponto chegamos. Isso vai cair na mão do Dino, hein? Porque ele está prevento nesse negócio de emenda. Ah, pode ser. Mas enfim, bom, que seja o Flávio Dino. Vamos ter que aplaudir o Flávio Dino. Né? Essa é a conclusão. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Congresso fizesse a redistribuição dos deputados. Ou seja, estado que ganhou população, ganha deputado. Estado que perdeu população, perde deputado. Em nenhum momento o Supremo abriu a possibilidade de aumentar o número de deputados. Mas os brilhantes parlamentares tiveram essa ideia de aumentar interesse próprio para aumentar o custo da manutenção do Congresso, para a próxima eleição poder eleger mais companheirada, ou seja, infelizmente, Pavinato, nesse quesito, poucos se salvaram. Foram poucos os deputados que votaram contra essa proposta esdrúxula. É verdade. Dinheiro pouco, meu pirão primeiro. Essa é a lei do Brasil. Que vem daquela frase, farinha pouca, meu pirão primeiro. Pirão é alimento que sustenta, portanto, dá saúde e pelo menos nos mantém em pé. Você sabe que o ser humano, antes dele se preocupar com filosofia, política, com... E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.